Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de lógica de programação e Portugal Studio. Hoje nós vamos entender sobre o laço para. Meu nome é Elder e eu estou ajudando você a sair do zero para obter a base da programação. Mas antes da gente continuar esse vídeo, eu peço que você dê o like, compartilhe e se inscreva em meu canal. Dessa forma você vai me ajudar muito a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. Se você lembrar da nossa última aula, a gente estudou sobre o laço enquanto. E o laço enquanto, o objetivo dele é repetir algum passo de algoritmo até que determinada situação seja satisfeita. Aqui tem um exemplo claro de como isso funciona. Então, para a gente entender, foi definida uma variável do tipo caractere parar, tá? Eu atribuí a esse caractere parar a letra N. E eu tenho um laço de repetição aqui, ó, que ele vai escrever, deseja parar o laço, enquanto eu disser não, colocar o N, então N é diferente de sim. Quando N é diferente de sim, isso aqui é verdadeiro, tá? Se é verdadeiro, ele vai continuar escrevendo, deseja parar o laço, até que eu digite sim. Sim vai ser igual a sim, então esse laço vai ser falso, tá? Apesar de sim ser igual a sim, você pode estar pensando, poxa, mas sim igual a sim, não é verdadeiro? Sim, é verdadeiro, mas para esse laço aqui ele vai ser falso, porque ele só está aceitando coisas diferentes de sim, tá bom? Então vamos lá para o nosso laço para a gente ver como é que funciona. Eu vou compilar aqui para vocês. Então, ó, ele manda mensagem para mim. Deseja parar o laço? Eu vou colocar não, tá? Deseja parar o laço? Não. Deseja parar o laço? Sim. Viu que agora o laço parou? Porque a condição de parada foi satisfeita. Esse é o nosso laço enquanto. Agora a gente vai entender o laço para. Bom, então vamos entender agora o nosso laço para, tá? O laço para, ele serve para situações em que eu preciso repetir um número determinado de vezes. Então eu já sei quantas repetições eu vou ter. Eu vou ter repetição de 1 a 10, por exemplo, se eu vou ter repetição de 1 a 50, eu vou ter apenas 2 repetições. O laço para ele é mais indicado para esse tipo de situação. Então, eu coloquei um exemplo aqui, entre comentários. O que é um comentário? É quando você coloca alguma informação no sistema, só que isso não vai ser lido pelo nosso compilador, certo? Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso com uma barra asterisco e depois asterisco barra. Eu consigo comentar todo esse pedaço aqui, tá? Ou eu posso comentar com 2 barrinhas, que vai comentar apenas uma linha. Ó. Se eu fizer assim, ele comentou. Agora aqui já na de baixo, ele já está entendendo na sintaxe da nossa linguagem, tá bom? Então eu tenho esses 2 tipos de comentários. Então vamos ler o que está escrito ali no comentário. Pense em nossa tabuada x vezes 1 a 10. O que eu estou falando x vezes 1 a 10? Vou pegar a tabuada do 1, por exemplo. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, até 1 vezes 10. Logicamente, a tabuada vai além disso, mas vamos nos ater à tabuada de 1 a 10. Tá? Então, pense em nossa tabuada x vezes 1 a 10. O número a ser multiplicado de 1 a 10 vai se repetir 10 vezes. O que eu estou falando aqui? Novamente, eu vou pegar o exemplo da tabuada do 2 para a gente mudar um pouco. O 2 vai multiplicar com 0, 2 vai multiplicar com 1, 2 vai multiplicar com 2, 2 vai multiplicar com 3, e por aí vai. Você viu que o 2 está se repetindo, mas ele vai se repetir num número de x vezes. Então, quantas vezes ele vai se repetir? 10 vezes, tá bom? De 0 a 10. 0 a 10 vai dar 11, 11 vezes na realidade, né? Ele vai se repetir 11 vezes, tá bom? Então, laço para é uma sintaxe mais fácil de realizar esse tipo de estrutura e vai ser muito importante para as nossas próximas aulas, tá? O laço para ele vai ser determinante para as nossas próximas aulas. A sintaxe do para é bem simples. É literalmente a palavra reservada. Quando eu falo palavra reservada, gente, é tipo isso daqui, ó. Função, isso é uma palavra reservada. Inteiro, isso é uma palavra reservada. Escreva, é uma palavra reservada, tá? Então, literalmente a palavra reservada para, eu abro parênteses, ali eu tenho uma condição de início. Toda condição de repetição precisa ter um início, quando ela tem um número determinado de vezes que ela vai se repetir. Se ela vai se repetir de 1 a 50 vezes, então ela tem uma condição, ela vai começar com 1.
tá? Ou ela pode começar com 10 já, pode começar com 20, depende de como você vai usar o seu laço, mas ela precisa ter um início, tá bom? Então isso é uma condição de início. Eu preciso ter uma condição de teste. Qual que é a condição de teste? Ele vai ver se a minha condição de início está dentro das repetições ainda. Então, se eu tenho a tabuada de 1 a 10, de 0 a 10, aliás, de 1 vezes 0 até 1 vezes 10, ele vai analisar esse número. Ah, o 1 está dentro do 10, né? Do intervalo de 0 a 10, está dentro do intervalo. Então, ele vai analisar esse intervalo, tá bom? E depois eu tenho a alteração da condição inicial. Então, primeiro eu vou analisar a condição inicial e vai ver se está dentro lá do meu intervalo. Se está dentro do meu intervalo, ele vai fazer a repetição. Depois que fez a repetição, ele incrementa a condição inicial. Aí depois, após esse incremento, ele vai analisar de novo o teste, tá? Vai fazer repetição e depois vai incrementar. Até que essa condição que era de início já não esteja mais dentro deste teste. A gente vai fazer um exemplo aqui e vai ficar mais claro para vocês essa sintaxe. E tudo isso dentro das chaves. Isso é muito importante, é o escopo da repetição, tá? Tudo que está dentro de chaves a gente chama de escopo da repetição. Então aqui eu já deixei algumas coisas adiantadas, tá? Declarei uma variável do tipo inteiro, escrito tab escolhida. Por que tab escolhida? Porque é a tabuada que a gente vai escolher. A gente vai ver a tabuada do 1, vai ver a tabuada do 2, vai ver a tabuada do 10. A gente vai ver qual tabuada a gente quer. E eu quero que imprima na tela a tabuada para mim automaticamente. Eu poderia fazer isso aqui só com escreva e leia, mas eu ia ter que fazer isso 10 vezes. E isso não é interessante para a gente. Eu quero fazer uma vez só. Então, para isso, eu vou usar o comando de repetição para. Veja como vai funcionar isso daqui. Então, eu preciso ter a palavra reservada para. Olha aqui, ó. Para. Eu vou ter que abrir parênteses. Dentro desses parênteses, agora eu vou colocar as condições de repetição. Primeiro, eu preciso colocar a condição inicial. Para eu colocar a condição inicial, eu preciso colocar uma variável. Geralmente, a gente utiliza a variável do tipo inteiro, que é muito mais fácil de entender nas repetições, tá? Então, na maioria das literaturas, vocês vão ver declarado dessa forma. Então, eu declaro uma variável dentro do meu laço para do tipo inteiro. Vou colocar o nome dela de i. O nome, você pode colocar qualquer um. Veja lá o vídeo de variáveis que a gente já tem aqui na nossa série. Então, para inteiro i, eu vou colocar a condição inicial. O i vai começar com 0. Vou mudar isso aqui. Eu vou colocar tab. Para tab, vai começar com 0, porque esse daqui vai ser o número das minhas multiplicações. Se eu escolher a tabuada do 1, ele vai multiplicar com tab. Então, ele vai multiplicar 1 vezes 0, 1 vezes 1, 1 vezes 2. E esse tab vai mudar de 0 a 10, tá? Então, eu vou deixar como tab. Então, eu declaro uma variável do tipo inteiro com o nome tab iniciando em 0, ponto e vírgula. É muito importante que vocês lembrem disso. Não pode ser vírgula aqui, tem que ser ponto e vírgula, porque ele vai separar ações. Agora eu vou fazer um teste, o teste do tab. Tab ele tem que estar dentro do intervalo, tá? De menor ou igual a 10. O que eu estou falando? Tab vai começar com 0. Vai analisar aqui, 0 é menor ou igual a 10? Opa, é menor ou igual a 10. Então, ele vai realizar as funções do repetição. Depois, eu vou ter que colocar o meu incremento. Incremento é aquilo que a gente aumenta, tá? Então, eu vou aumentar o tab. Por que mais aqui? O tab vai ser tab mais 1. Então, sempre ele vai fazer isso, tá? Então, o que ele está realizando aqui, ó? Ele está pegando, tá dando um erro aqui porque eu esqueci do ponto e vírgula. Olha como é importante o ponto e vírgula. Então, o que ele está fazendo aqui, ó? Então, eu tenho inteiro tab que vai iniciar em 0. 0 é menor ou igual a 10? É. Então, ele vai executar o que está aqui dentro das chaves. Eu vou colocar chaves aqui já, para vocês não se atrapalharem também, tá? Então, ó, eu vou colocar isso aqui para a parte de baixo e vai ficar mais fácil de eu explicar. Então, quando o tab valer 0, ele vai analisar o intervalo. Opa, está dentro do intervalo. Então, eu posso realizar o que está aqui dentro. Ele realizou todos os passos aqui dentro, ele vai para essa partezinha aqui, ó. Aí ele incrementa. Aí ele manda o tab, que é 0, fazer 0 mais 1. Então, o tab vai começar a valer 1, tá? Eu vou colocar 1 aqui, só para vocês entenderem, mas ele não muda aqui, tá, gente? Vai ficar sempre 0. Muda lá dentro da variável. Então, o tab vai ficar 1. Ele vai analisar.
1 é menor ou igual a 10? Opa, é menor. Então ele vai fazer o que está aqui. Depois ele vai incrementar. Tab vai virar 2. Aí vai analisar. Opa, 2 é menor que 10? É. E aí ele vai voltar lá para tab, vai virar 3 e assim por diante. Até chegar ao número 11. Por que 11? Ó, porque eu colocando 10, 10 ainda é igual a 10, né? Então, a hora que ele chegar... Apertei um botão errado aqui. A hora que ele chegar no 11, ele vai ver 11 é menor ou igual a 10? Não. Então, ele vai parar o laço. E aí, terminou a nossa função. Viu? É uma sintaxe simples de entender, não tem dificuldade. O que eu vou realizar aqui dentro? Eu já deixei pronto para agilizar o nosso vídeo algumas coisas. Note que eu declarei uma variável aqui dentro. Poxa, Helder, você pode declarar variável aí dentro do para. Eu posso declarar variável aonde eu quiser no meu sistema. O problema é que essa variável inteiro result, se eu colocar result aqui em cima, ela não vai entender. Por quê? Porque o meu inteiro faz parte da minha função para. Tá? E também lembrando que o algoritmo é uma sequência de passo. Ele só vai executar essa variável aqui quando chegar nesse passo. Então, se eu colocar result aqui em cima, já não vai funcionar. Eu poderia declarar essa variável aqui em cima também, inteiro result, não tem problema, porque daí sim ele ia inicializar e aqui sim ia valer, tá bom? Isso é uma ordem lógica de algoritmo, tá bom? Aí, mas eu posso declarar aqui, então eu declarei inteiro result, tá? Porque o meu result vai receber tab escolhida. O que é tab escolhida? É a tabuada que eu vou querer. Tabuada 1, tabuada 2, tabuada 3, vezes tab, tá? Isso aqui eu posso tirar também, porque já vai estar lá. E aí, o que eu estou dizendo para você? Eu mandei escrever aqui na tela, tab escolhida, tá? Vírgula, entre aspas duplas, x, vírgula, tab, vírgula, entre aspas duplas, igual, vírgula, result, vírgula, entre aspas duplas, barra n, para ele pular uma linha. O que vai acontecer aqui, gente? Ó, quando eu digitar a tabuada escolhida, ele vai inicializar. Então, ele vai inicializar com 0, tá? Quando ele fez 0, ele vai analisar. 0 é menor ou igual a 10? É. Então, ele vai fazer essa conta aqui. Ele vai pegar a tab escolhida, que foi o número que eu coloquei. Coloquei 1, por exemplo. 1 vezes 0, porque tab está valendo 0 aqui. Aí ele vai me escolher, ele vai me escrever aqui, ó, 1, x, 0, igual 0, porque result está recebendo 1 vezes 0. 1 vezes 0 é 0. Aí ele vai pular uma linha. Terminou aqui, isso aqui é o último passo de pular a linha. Terminou, ele vai incrementar. Aí o tab vai valer 1. 1 é menor ou igual a 10? É menor que 10, certo? E agora ele vai fazer o seguinte. 1 vezes... Quanto o tab está valendo agora? 1. 1 vezes 1 é 1, né? Então vai gravar 1 aqui em result. Aí ele vai escrever para mim. 1, que é a tab que eu escolhi lá no começo do meu programa. X... O tab agora está valendo 1. Então, 1 vezes 1, 1x1, é igual... Result. Qual que é o result de 1 vezes 1? 1. E vai pular uma linha. E depois ele vai repetir o mesmo processo até chegar no 10. Vamos ver como é que vai funcionar? Eu vou compilar esse programa agora. Eu vou arrastar aqui um pouquinho para cima para vocês verem. E eu vou compilar. Aí ele pediu a tabuada escolhida, tá? Então ele está aqui, ó. Escreva, digite a tabuada escolhida. E eu vou digitar qual tabuada que eu quero e gravar em tab escolhida. Vamos fazer a tabuada do 2? 2, Enter. Pronto, ele preencheu automaticamente para mim. Ele fez uma repetição do 2, multiplicando pela variação da minha tabuada e me dando os resultados. Viu como é simples essa estrutura de repetição para? Então, essa foi a nossa aula sobre estruturas de repetição para. E na próxima aula, tá? Eu vou falar sobre o faça enquanto, utilizando o para.